Sabe quando a gente olha para uma coisa todo dia e nunca para pensar no que ela realmente significa? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso com o calendário. Vamos desvendar um tipo de código que está escondido bem na nossa frente, mostrando como um sistema super antigo de fé consegue dar forma e sentido ao tempo. Vamos decodificar isso juntos. Olha só isso aqui. Parece uma anotação de agenda, né? 18 de dezembro, quarta-feira, tudo normal. Mas terceira semana do Advento? Isso não aparece no calendário do nosso celular. É como se fosse uma camada extra de informação, uma peça de um quebra-cabeça que a gente nem sabia que existia. E essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que uma simples ferramenta de marcar os dias pode, na verdade, estar contando uma história o ano inteiro? Porque por trás dessas palavras existe todo um sistema, uma narrativa que se desenrola e transforma o tempo em algo vivo. Para começar a entender esse código, a gente precisa primeiro sentir o ritmo dele. Esquece um pouco o sol e as estações do ano. Esse calendário tem um pulso próprio, um ritmo que vem de uma sequência de histórias e eventos. A grande sacada para entender tudo isso é a seguinte: o calendário litúrgico católico não foi feito só para contar os dias. Ele foi pensado para reviver uma história. Todo ano o ciclo se repete, não para ser uma coisa chata, mas para ser um convite a entrar de novo naqueles momentos cruciais de uma jornada de fé. E aqui está o esqueleto dessa história. O ano começa com o Advento, que é um tempo de espera, de preparação. Daí vem o Natal, a celebração de um começo. Depois, a Quaresma, um período mais sério, de reflexão, que prepara para a Páscoa, que é o grande clímax da história. E no meio disso tudo tem um tempo comum, que é basicamente o dia a dia, a caminhada. É um ciclo completo, sabe? De esperança, festa, reflexão e vida. Bom, mas toda grande história precisa de personagens, certo? E além dessas grandes temporadas que a gente viu, o calendário é lotado de heróis, de figuras que inspiram. Cada um tem o seu dia, a sua própria história para contar. E nesse elenco de personagens, nem todo dia é igual. Existe uma hierarquia. Pensa nas solenidades e festas, como se fossem os feriados principais, os episódios mais importantes da série. Já as memórias, que são bem mais comuns, são como aniversários, dias especiais para a gente lembrar daqueles heróis da fé, o santo. E olha só como a ideia ganha vida com exemplos. A gente vê nomes como São Francisco de Assis, Santa Luzia, Santo Agostinho. Cada um deles tem um dia específico no calendário. Eles não são só nomes num livro, eles se tornam parte do ritmo do ano, trazendo uma inspiração específica para cada data. Beleza. Então a gente já entendeu o quando, o ritmo do calendário. Mas e o porquê? O que dá profundidade para essa história toda? A resposta está numa tradição intelectual muito antiga, uma corrente de pensamento que segura essa estrutura toda de pé. A palavra-chave aqui é patrística. Parece complicado, mas a ideia é simples. É o estudo do que escreveram os primeiros grandes pensadores cristãos, os chamados pais da igreja. Foram eles que começaram a interpretar os textos, a explicar as tradições e criaram uma base de conhecimento que foi passada de geração em geração. E uma das coisas mais incríveis dessa tradição é a chamada Catena Áurea, ou Corrente de Ouro. O nome é perfeito. É basicamente uma coleção de comentários sobre os evangelhos, onde as ideias de vários pais da igreja, de épocas diferentes, são conectadas. Imagina um grande bate-papo através dos séculos, formando uma corrente de sabedoria. E essa frase de um estudioso chamado Beda, lá do século VIII, mostra bem a mentalidade da época. Havia um respeito gigantesco pela tradição. A ideia não era inventar a roda, mas construir sobre a sabedoria que já existia. A verdade não era algo a ser criado do zero, mas algo a ser redescoberto, entendido através do olhar de quem veio antes. Mas como é que essa tal corrente de ouro funciona na prática? Vamos pegar essa ideia e aplicar nos textos mais importantes da fé cristã, os evangelhos, para ver como ela ajuda a decodificar o que está escrito ali. Então, existem 4 evangelhos, que são 4 relatos sobre a vida de Cristo. A patrística não via isso como um problema, tipo, qual deles está certo. Via como 4 perspectivas diferentes da mesma verdade. E bem cedo, cada um dos evangelistas foi associado a um animal, a uma criatura simbólica. Olha que legal essa tabela. Ela mostra exatamente isso. Mateus é o homem, porque o foco dele é na humanidade de Cristo. Marcos é o leão, que simboliza a realeza, a força. Lucas é o touro, um animal de sacrifício ligado ao sacerdócio.
E João é a águia, que voa alto, representando uma visão mais divina, mais filosófica. Esses símbolos não são à toa, eles são como chaves para a gente entender a pegada de cada autor. Agora, vamos para um momento bem específico de um evangelho. Essa frase, super famosa, vem da história da mulher acusada de adultério. Para os pais da igreja, o que acontece aqui vai muito além do fato em si. Na cena, enquanto todo mundo pressiona Jesus para ele dar uma sentença, ele simplesmente se abaixa e começa a escrever no chão. E o texto não fala o que ele escreveu. É aí que a corrente de ouro entra com tudo. Os pensadores antigos ficavam intrigados com isso. O que ele estaria escrevendo ali? Os pecados dos acusadores? Ou talvez mostrando que a lei dos homens é frágil, escrita na poeira, enquanto a de Deus é eterna? E é assim que o método funciona. O objetivo nunca foi só saber o que aconteceu, como um historiador. Era buscar o significado mais profundo, a lição moral e espiritual. Nomes como Agostinho, Crisóstomo, eles mergulhavam nessas histórias para tirar de lá verdades que valem para qualquer época. As interpretações deles são literalmente os elos que formam essa corrente de ouro do conhecimento. Chegou a hora de amarrar tudo. De um lado, a gente tem o ciclo do calendário, essa história que se repete. Do outro, essa tradição super profunda de interpretação. Como é que essas duas coisas se juntam para criar um sistema tão rico de significado? A conexão é simples e poderosa. O calendário dá o ritmo, ele é a estrutura que nos guia pela história ao longo do ano, e a corrente de ouro dá o recheio, o conteúdo. Ela preenche cada dia com camadas e mais camadas de significado, respondendo àquela pergunta essencial: tá, mas por que isso importa hoje? E por que isso ainda é relevante? Essa citação do Bento XVI mata a charada. Sem essa busca por um significado mais profundo, esses textos antigos viram peças de museu. A tradição da corrente de ouro é uma forma de manter esses textos vivos, de acreditar que eles ainda têm algo a dizer, mesmo séculos depois. No fim das contas, todo esse sistema é um exemplo incrível de como a gente busca dar sentido ao tempo. Ele transforma a passagem dos dias, que poderia ser só uma coisa linear e sem graça, numa tela que é pintada e repintada todo ano com histórias, heróis e sabedoria. E aí fica a reflexão pra gente. Quais são as histórias que nós, conscientemente ou não, usamos para pintar o nosso próprio tempo e dar sentido aos nossos anos?